Vamos fazer a leitura de Isaías 43. É uma palavra bastante conhecida. E hoje o interessante é que Deus ele ficou em silêncio. Às vezes a gente fica assim um pouco preocupado, né? Saber o que Deus ele vai, qual o caminho que ele vai dar, qual a direção que vamos seguir. Mas estava ali tomando um café e ouvindo um louvor, porque ele estava em silêncio. Né? E ali ouvindo um louvor veio na mente. Aí eu fui lá, dei uma lida rápida. Aí tá bom, o que é que você vai fazer? Só o senhor que sabe. Então, Isaías 43, ao qual o título fala Só Deus resgata Israel. Vamos fazer a leitura com aquele Espírito Santo, a qual só Ele pode abrir o nosso entendimento e nos ensinar aquilo que precisamos aprender nessa noite. Amém. E fala assim, Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar? Isto é, fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga. Verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que os saibas e me creias e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia. Eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com quem se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro
e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, e estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e os rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me comprastes por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me enchestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os maiorais dos santuários, e farei de Jacó um anátema, de Israel um opróbio. Amém. Santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ai, ai. Olha ele aí. Glória a Deus. Aqui é Deus falando na boca do profeta Isaías, dizendo a Isaías para avisar o povo que só Deus resgata Israel. Quando você começa a fazer uma leitura a qual ela é extensa, você consegue começar a entender que Deus ele vai falar do povo que levou para o Egito, depois ele tira do Egito, depois ele vai levando pelo caminho do deserto, e aí ele abre o mar, depois ele faz toda uma trajetória e mostra que tem um povo que ainda vai tentar perseguir aqueles que ele tirou ali do Egito. E aí você vai ver que ele vai selar, né, em Sebá, né, o povo de Sebá que ia se levantar também contra ao povo de Israel. Santo é o Senhor. E preste bem atenção que ele fala assim: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Ele nos criou, ele nos formou. E quando ele fala, ó Jacó, ele está falando do velho homem, o homem a qual tinha um certo conhecimento de Deus, mas não o conhecia com o nível de intimidade. Às vezes acontece isso com os cristãos no tempo de hoje. Se no passado acontecia, imagine no tempo de hoje o que é que não acontece. E aí ele está falando que ele te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Ou seja, ele tocou em você. Quando Deus ele toca no homem, quando ele chama a atenção do homem, o homem que era Jacó, ele vai se tornar Israel, um príncipe na mão de Deus. Então nós somos príncipes na mão do Senhor. E quando ele consegue te despertar da salvação da nossa alma, do caminho do céu, e mostrar de fato quem é o Senhor Jesus, aí há uma mudança, há uma transformação,
Há uma mudança do cativeiro, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança na nossa visão, há uma mudança nas nossas vestes, Santo Deus. há uma mudança. Glória a Deus. Então, quando você faz a leitura, você entende que ele te conhece como Jacó. Mas depois que ele te toca, que ele te forma, ele te chama de Israel. E tem pessoas que ele vai te chamar pelo teu nome. Esse é um Deus que ele sabe qual é o seu nome, o seu sobrenome. E às vezes a gente vai ficar assim com a dúvida, mas será que ele vai saber ou não? Ele é Deus. E para você saber que ele é Deus, é só você caminhar mais 2 livros. Isaías 45, versículo 2, ele vai dizer: Eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos. Eu te chamei pelo teu nome, te dei um sobrenome antes de você me conhecer. Glória a Deus. Então Deus, ele é Deus. Glória a Deus. Bom, Deus é Deus. Aí fala assim, e o interessante é que fala assim, quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando a gente começa a mergulhar no Espírito, você vai precisar mergulhar nas águas. Santo Deus. E é aí que você começa a perceber que ele está sempre contigo. Glória a Deus. Mas enquanto você não se atenta para a vida no Espírito, que é andar com o Espírito Santo, é você conversar com ele, ter uma comunhão com ele, ele vai te levar para essas águas. E essas águas, ela não vai te submergir, ela não vai te afogar. Ela não é uma água comum, uma água qual a gente chega ali, toma um banho, dá um mergulho e aquela água pode nos matar. Ele tá falando conosco que é uma água espiritual. Aleluia. Amém. Glória a Então, Deus. quando você só consegue andar nessas águas quando ele toca em você. Quando você entende que ele te formou. Santo Você sai do Jacó e vira príncipe. O príncipe vai conseguir andar em acessar dimensões espirituais a qual uma pessoa comum não tem como acessar. Então, o príncipe de Israel, ele tem uma certa patente. Ele vai ter uma veste real. Ele vai ser sucessor de um rei. Ele será o próximo rei. Glória a Deus. Então, a gente precisa compreender esses detalhes que está na palavra. Por mais que a gente vai ler, a gente vai passar e não vai se atentar. Mas quando o Espírito ele resolve falar com a gente tem que deixar na mão dele. E a única coisa que eu escutei hoje de manhã, assim, era relacionada a deixa comigo. Eu vou prover. Amém. Glória a Deus. Beleza, eu fiquei em paz e toquei meu barco. Não fiquei atento mais a querer ver o que Deus vai fazer, o que vai acontecer. Eu descansei e foquei no natural, que era o que eu estava fazendo, meu trabalho. Mas aí, quando você vai entrar para o processo do espiritual, você vai ter que entrar numa frequência. E para você entrar nessa frequência, você precisa parar. Parar um pouco. E para parar um pouco, você só vai ter uma forma. Eu preciso adorar. Eu preciso louvar. Eu preciso alertar o meu espírito que ele é do céu. Quando eu faço essa reflexão, eu vou acessar o sobrenatural. E aí eu vou receber a informação que eu preciso. Santo é o Senhor. Aí fala assim: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, ou seja, tem estágios, águas e rio. Quando você foi tocado, você vai beber de uma água que você vai querer mergulhar. E é por isso que ele fala que no passarem pelos, é porque você vai precisar mergulhar. Você entendeu agora?
Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Santo é o Senhor. Quando você começa assim, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Você só vai lembrar de Cedraque, Mesaque, porque eles passaram pelo fogo e não se queimam, porque fogo com fogo não se queima. Mas não se queima quando ele não quer. Você já viu casos de pessoas que contam, irmãos, eu estava em casa fazendo as coisas e aí a água quente da panela ali espirrou, bateu no braço, mas eu não me queimei. Livramento de Deus. Então é esses detalhes. Quando ele quer, não acontece nada. E às vezes é só um teste para ativar a nossa fé, reorganizar a nossa rota. Porque nós somos humanos. E por ser humano, a gente vai transitar entre a terra e o céu. E transitar entre a terra e o céu é eu que vou determinar quanto tempo eu estou na terra, quanto tempo eu estou no céu. Mas eu estou flutuando por aí. Não, você não é ET, você ainda tem um corpo, existe gravidade na terra, e por ter essa gravidade, você tem um corpo e ele é denso. Se a gravidade fosse zero, você flutuava. Mas a gravidade da Terra não é zero. Então toda a massa ela vai ter um peso. Se tem peso, você vai fixar na Terra. Então a diferença está aí. Mas quando você entra para o lado espiritual, ele vai te deixar mais leve. O seu espírito acessa uma dimensão espiritual que é essa chamada quarta dimensão. Quando você entra na quarta dimensão, você vai entrar no lugar do feito, no lugar onde a palavra já está estabelecida, aonde você tem uma promessa e você tem que entrar lá. Se você não entrar lá e usar o nome de Jesus, nada acontece. É lá que você determina o que você quer. É nesse lugar que você pede auxílio do Espírito Santo com o Senhor Jesus, para ele sair da quarta dimensão e invadir a terceira dimensão, a qual eu e você, nós estamos inseridos. Mas nem todo mundo vai entender esse processo. Nós já temos esse esclarecimento da questão da quarta dimensão. E o homem em três dimensões. O homem em três dimensões, ele tem corpo, alma e tem espírito. E a quarta dimensão é onde o Espírito Santo ele opera. É onde está a frequência. Então, quando você para analisar, quando a primeira pessoa que veio na Terra em forma de espírito foi o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele veio na Terra e caminhava sobre as águas. Por ele caminhar sobre as águas, ele não caminhou porque ele quis. Ele sabia que o Pai estava vindo. Então, quando você vê Deus ele agora falar, haja luz, houve luz. Deus falou, o Espírito Santo pegou e fez cumprir em seguida. Nessa que o Espírito Santo fez cumprir o processo do haja luz, o Espírito Santo agora ele começa a caminhar com Deus ali. Ele começa a caminhar porque Deus ele vai. Primeiro dia ele faz tal coisa. No segundo dia ele faz tal coisa. No terceiro dia ele faz tal coisa. No quarto, no quinto, no sexto dia, aí você vai escutar: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Aí quando a gente olha no natural assim, mas ele falou: façamos o homem, façamos a mulher. Mas não surgiu não. No outro capítulo 2,
ele vai lá e faz o homem. Depois ele vai lá e tira a mulher da costela. Então, para a eternidade, para quem está andando em uma certa dimensão, que é Deus andando na dimensão dele, da eternidade, ele teve que falar primeiro para depois ele fazer. Quando ele falou, façamos o homem, estava o Pai e o Filho. O Espírito Santo estava onde? Na terra. Quando o Pai falou e o Filho concordou, o Espírito Santo veio atrás e a execução começou a fazer. Começou a ser gerada. Então ele falou lá em cima e depois ele fez cá embaixo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A dimensão espiritual é diferente, é por isso que você vai perceber muitas pessoas andando no natural. Quem anda no natural não vai ver milagre. Mas de vez em... Fé é fé. A fé toca naquilo que ela está depositando toda a força dela. Aí acontece. Foi a fé. Ela vai ver um milagre uma vez ou outra. Mas aquilo que Deus determinou, e curarão os enfermos, pisará nas serpentes, no escorpião, vai comer uma comida mortífera, bebida mortífera ali, e nada te acontecerá. Não vai ver isso. Não vai ver. Porque está andando no natural. Ele vai alcançar um milagre pequeno. Uma besteira. Ou um milagre que foi associado com a fé do outro. Ô irmão, ora nessa casa. Ô irmão, ora nessa casa. Ora a Deus por mim. Uma fé compartilhada. Batendo no céu, na porta do céu, e o céu mandando, porque tem muita gente pedindo. Mas ele esquece que ele tem uma chave. Ele tem uma chave. Quando ele deu para Pedro, ele me deu. Ele deu para você. Amém. Glória a Deus. Pedro, quando você se converte, apacenta a minha igreja. Sobre ti, eu vou te dar, edificar minha igreja, vou te dar a chave do céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Ele botou seu nome ali. Ele botou meu nome ali. Eu que tenho que entender esse negócio. Se eu não procurar me desligar das coisas naturais, eu não vou entender o espiritual. Mas Deus usa o Ronaldo. Glória a Deus que ele usa, que eu estou dando lugar. Mas você tem que ser ousado. Ele te chamou para fazer obras maiores. Ele te chamou. Se você não está vendo obras maiores, o problema é seu. A culpa é sua. A culpa não é de Deus. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, ou seja, ele te salva. Aleluia, glória a Deus. É por isso que tem milagre. Um álcool bate na pele da pessoa, daqui a pouco o fogo vai bater, não queima, e Deus deu livramento. Glória a Deus. Tem água quente, Deus dá livramento. Tem uma lâmpada, ela explode, o estilhaço do vidro, tem livramento. Tem um copo que vai cair, vai bater na cabeça, aí minha mão dá um tapinha, cai do lado. O que foi isso? Estava distraído. Deus foi lá, botou a mão, o copo caiu do outro lado, você vai tomar um susto e vai achar que foi.
Deus que acabou de te dar o livramento, ia bater na sua testa, podia bater no seu olho. Você não sabe onde é que ia bater. Você estava na cabeça baixa, o copo está aqui, voou. Você lembra dessa? E aí ia bater na testa, Deus foi lá. O bom é que ele não dorme. O legal é esse. Quando a gente lê na palavra que fração de segundo, se Deus dormisse ou cochilasse, a Bíblia fala que o inimigo nos devoraria vivo. É naquela hora que você vê alguma coisa voar, caiu no outro canto. Não é aquele, como é o nome daquele negócio que é chamado efeito poltergeist, né? Que as coisas começam a voar dentro de casa? Não. Às vezes, uma vibração fez as coisas cair. Ah, mas foi o inimigo. Não foi o inimigo, foi uma vibração. Você não viu a terra vibrar. Você não viu os móveis vibrar. Começou a vibrar devagarzinho e ia cair sobre você. Aí voou, né? Que aí a mão de Deus, o tapinha, tá, cai do outro lado. É Deus te dando livramento, guardando você. Às vezes é uma barra de ferro, às vezes é uma madeira, você não sabe. Vem do alto lá para cair em cima de você, Deus, ó, passou a mão. Tirou. Já aconteceu o caso com o seu Zé, que ele ia cair do andame de lá de cima, lá alto. Eu botou a mão, segurou ele, foi para a igreja, contou que Deus deu um livramento para ele. Por quê? Se predispõe a trabalhar para Deus, mas ele está cansado, mas vai trabalhar e Deus tem crédito. É melhor você ter crédito com Deus do que você não ter crédito. E é melhor você pagar. Deus fez, paga. Ah, teve um pague. Mantenha o crédito. Ali, ó. Que é aquilo que você não tem dinheiro para pagar. Mas a gratidão pelo livramento que você recebeu. É aí que você vai lá. O inimigo ele vai ficar confundido. Por que ele vai ficar confundido? Porque ele estava torcendo. Ele fez até uma aposta. Vou apostar que não vai agradecer. E ainda aposta com Deus. Ah, mas Deus gosta de jogo. Se ele vai no céu e faz um desafio com Deus, e Deus teve que apresentar Jó, não teve um desafio aí? Desafio é o quê? É uma aposta. Ele ainda disse, aposto que ele não vai, que ele vai Ele vai te negar. te negar. Deus foi lá, conhecia o coração de Jó, deixou passar na prova, perdeu tudo. E às vezes a gente nem passa o que Jó passou e ainda dá uma murmurada. A gente não passa Não, a gente não tem condição de passar aquilo, não. Por isso que algumas pessoas, alguns filósofos falam que pode ser uma parábola aquela história. Eu não vou dizer que não é ou não é, eu prefiro acreditar que é de Deus. Mas você não pode, se você parar para analisar, é muito pesado. É muito pesado. Como o próprio Jesus ele conta a parábola, Deus não podia contar uma parábola? Mas eu prefiro acreditar que ali tem um mistério de Deus ali. Aquela história toda. Que a Bíblia, ela é absoluta. É uma verdade absoluta. Não tem como discutir. Não tem como discutir. O que essa mensagem toda de hoje, ela se resume no versículo 4. Lê aí. É o tempo que eu vou beber uma água. Posso ler? Não, lê para você. Ah, é pra mim. É força. Você entendeu o segredo aí? Tudo que está escrito aqui vai se resumir no versículo 4.
Enquanto fostes precioso aos meus olhos, vírgula. Como é que eu sou precioso aos seus olhos, irmão? Obedecendo, guardando a palavra, guardando os mandamentos. Guardou o mandamento, você é precioso. Olha o que ele está dizendo, enquanto, porque tem gente que desvia. Enquanto fostes precioso aos meus olhos. É para você meditar. Pô, tô pensando em dar uma desviada aí. Isso já tá meio difícil. Vou desviar. Olha o que ele está dizendo aqui. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Ó, a segunda coisa. Também fostes glorificado. Olha a medição do óleo nisso. Você está entendendo agora? É o rosto, tá brilhando? Está sendo glorificado. Não brilha? Ah, meu amigo, tá aprovado. Ou pecou. Falta óleo. Falta o óleo. Se não brilha, não está sendo glorificado. Você está entendendo o que está escrito aqui? Está vendo o que é que Deus está falando? Às vezes a gente se desespera por nada. Santo Deus. Mas a palavra está toda aqui dizendo: enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado. Eu te amei. Se tem carência emocional, aí está dizendo aqui: ó, eu te amei. Vírgula. Porque tem gente que tem carência emocional. Aí ele tem que falar: eu te amei. Está escrito o que aí? Por causa da linguagem. Para libertar você, vírgula, entrego nações inteiras como o preço do resgate. Pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo. Um povo que merece muita honra. É lindo demais. Você entendeu? Chega, balança por dentro. O culto acaba aí. Pelo que O culto acaba aí. dei os homens por ti. Aí é o que está na demais. Né? Porque dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Aí vamos lá. Essa daí é a mesma. Eu sei. Pelo que deu os homens por ti e os povos pela tua alma. Aí está falando das nações. Nos livrou. No dia que você acordar carente emocionalmente, vai acontecer. É aqui, né? Você pega lá, Isaías 46, versículo 4, dá uma postada no status, que é bom. Aí depois você faz uma leitura, grava um áudio, manda para você mesmo. Aí você bota ali, aperta o play, escuta. Aí você aperta play de novo, escuta de novo. 3 vezes. Aí você vai mandar um recado pro rapaz de lá de baixo. Pega essa aí. Tá vendo? Essa aí. Você viu aqui? Eu sou amado. Eu sou honrado. Glória a Deus. Até pelas nações. Por que o povo padece? É por falta de conhecimento. E eu disse que semana passada que o culto ia pegar fogo. Eu falei. Amém. Aleluia. Não temas, porque eu estou contigo. Ele te deu aquela promessa toda. Aí ele vem embaixo e fala: não temas, pois estou contigo. Ponto e vírgula. Acabou. Não tem mais conversa. Não tem mais aqui o que falar. Pois estou contigo. Acabou. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Você foi criado para a glória de Deus.
Se você está ouvindo a palavra dele, é porque você foi criado para a glória dele. Quem não está ouvindo a palavra dele não foi criado para a glória dele. Acabou. Você é um povo seleto, separado. Um povo santo. Santo é separado. Ele te remi. É quando ele reme com os braços dele que é forte. Aí você cai, não sabe que está caído. Aí ele te guarda na mão dele. Glória a Deus. Aí ele tá te remindo, ele tá te levando, aí daqui a pouco aí você descobre que o coração ainda tá batendo. Aí você lembra, sente um calorzinho, aí você lembra, eu tô vivo. Você aí solta um glória a Deus. É aí que você foi remido com um braço forte. Ele te resgata, ele que te pega no fundo do poço, ele te coloca no lugar alto, ele que te coloca no santuário dele. Bem-aventurado quando o Espírito Santo ele te toca e te leva dentro da casa dele. Aí além de falar com você face a face. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aí fala assim, eu os formei. Sim, eu os fiz. Tá falando de quem? De Gênesis. Ele te formou o homem, eu que fiz, ainda falei, eu fiz, tem a minha assinatura. Eu fiz. É o Pai, o Filho. Pronto. Formou. Ele te transformou, ele te chamou de Israel. Ele mudou a sua história. Ele cria uma nova história para você, um novo caminho. É ele. Santo é o Senhor. Aí ele fala assim agora. Trazer o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Aí é a turma do Oba-Oba. É a turma que tá lá perdido no carnaval, no pagodinho. Tá na igreja, na outra igreja. Tá lá perdido. Tem olhos, tem ouvido, vai ter boca. Mas tá perdido. É essa turma aí. Aí fala, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Como é que firmava a fé do povo? Ouvindo as histórias dos seus pais. Não, eu sou o Deus do teu. Quando Deus tinha que se apresentar, ele tinha que se apresentar dessa forma. Porque a história foi contada. Eu sou o Deus do teu pai, fulano de tal. Eu sou o teu Deus. Você entende isso? É para isso que serve. As histórias antigas que é passado de geração em geração. É por isso que quando você vai ver Gideão, Deus vai aparecer e vai dizer, varão valoroso. Eu sou o Deus dos teus pais. Homem valente. Aí ele vai lá. Como é que Deus é comigo? Ó, questionou. E o Deus dos meus pais, e eu estou passando por isso, dentro de uma caverna, malhando trigo no lagar, que o lagar não é para malhar trigo. O lagar era para pisar nas uvas. E aí ele estava malhando trigo no lagar, dentro de uma caverna. O povo estava oprimindo e roubando tudo. Aí ele fez pergunta. É por isso que tem que saber fazer pergunta. Como é que Deus é comigo? Fique aí, não desapareça. Fique ali debaixo daquela árvore que se obedecer fica lá e ele voltar a estar lá, foi da parte de Deus. Ele entrou, fez um guisado, fez um negocinho lá e apresentou. O anjo foi lá, tocou, pegou fogo, desapareceu. Agora o anjo voltou, que agora ele já viu que era de Deus. Voltou e falou, agora pega
pega um boi de 7 anos e me apresenta. Apresenta a Deus. E foi lá, pegou o boi de 7 anos, novinho, sem mancha, sem mácula, sem nada, apresentou. O anjo foi lá, tocou e desapareceu das vistas dele. Aí agora, depois o anjo passa a direção. Deus é contigo. Escolhe aí os homens, valente. E o engraçado é que sai uma turma, que eu não sei de onde, começa a correr atrás de Gideão, fazendo fila. E encontra Gideão. Ó, Deus dá uma palavra, diz que é para levantar homens. Por que esse povo sai? Todo mundo saiu ao encontro. Você já parou para analisar que vem muita gente? Quem avisou? Quem avisou? O mesmo Deus que falou com ele foi o mesmo Deus que falou: ó, Gideão tá chamando. Não tinha celular. O interessante é isso, o Espírito Santo, o próprio Deus agindo, ele faz essas pegadinhas. Mas ele sabe que tinha uma turma dos covardes. Ia com ele. Vai correr, tá com medo. Nunca manejou a espada. Aí veio a turma toda. Meu Deus. Quando essa turma toda chegou para Gideão não ficar com medo, nem que ele ia ter que sair procurando, não, você vai ficar no seu lugar. Eu vou mandar para você saber que eu sou Deus. É por isso que quando você vê ele falar assim, eu sou Deus, eu sou, amém, eu sou o Senhor teu Deus. Ele está dizendo que eu sou o Senhor dos exércitos. Ele está pronto para resolver uma guerra. Então, se vai resolver a guerra, ele vai chamar todo mundo. E aí chega um ponto que ele começa a dar instrução para Gideão. Gideão, você faz tal coisa. Aí Gideão, fala com eles aí. Pergunta aí quem está com medo de morrer, né? O que tiver com medo de morrer e que está se sentindo cansado, pode ir embora. Aí foi até o novo. Foi de novo a velha e foi embora. Deu limpo. Depois Deus viu que ainda tinha uma turminha, né? E podia influenciar os outros. Deus foi lá e falou, manda beber água em tal lugar. E aqueles que fizerem de tal forma aí, como beber que nem cachorro. Cachorro não pode lutar uma guerra. E ele está se comportando que nem um cachorro, manda embora. Mas aquele que botar um pé e o joelho de uma forma e pegar e ficar vigiando e de olho na espada, esse não quer morrer. Esse está atento. Olha o que Deus fez. Deu uma instrução. Quem ficou quanto? 300. Aí ficou conhecido como os valentes de Gideão. Os 300. Foi 318, se não me engano. 318. Imagina. Santo é o Criador. Aí Deus falou assim, eu que vou fazer, Gideão. Como se fosse um só homem. E ninguém pegou a espada. O mais interessante é que ninguém pegou a espada. O próprio Deus que mandou o anjo no holocausto, o mesmo anjo, desceu no vale e Gideão ficou cá em cima, só tocando o chofar. Ele tocou o chofar em obediência, o anjo desceu, confundiu todo mundo, aproveitou que estava escuro, desceu, confundiu todo mundo. Aí os caras que foi pegando a espada foi passando na frente, um matando o outro. Matou como se fosse um só homem. Os 300. Matou como se fosse um só homem. Só que ele não matou ninguém. Foi só Deus dizendo, eu sou o teu Deus. Eu luto a peleja por você. Então tem hora que ele fala, eu luto por você. Eu entro na guerra por você. Só fica na posição. Só obedece. Guarda a minha palavra. Guarda
a tua boca, tua língua. Guarda. Quando você guarda, aí ele vai lá e resolve. Mas aí quando você fica. Vai passar um perrengue. Vai passar uma prova. Porque Deus, ele não é menino, ele olha de lá de cima. Se ele olha para saber quem de fato está examinando a palavra dele, ele olha. Imagine, e ainda ele fala: o meu povo padece por falta de entendimento. Então, se o povo padece por falta de entendimento, não está examinando. Se não está examinando, não está recebendo revelação. Se não recebe revelação, está andando na sua própria vontade. Se anda na sua própria vontade, ele fica assistindo. Então, se ele fica assistindo, eu entendo que ele sentou. Ele está sentado. Aí ele liga assim um telão. Abre assim um telão na frente dele e fica dando zoom assim, olhando para sua cara. Eu vou resolver. E ele lá. Ainda deve falar com os 24 anciões. Deve falar com a turma do céu todo. Bem, tá na carne. Vou fazer o quê? Ele tá sentado. Se ele tá sentado é porque eu tô em pé. Se eu tô em pé, eu tô disposto a fazer alguma coisa errada. Se ele me chama para estar nas regiões celestiais e eu resolvo estar em pé, se na região celestial ele me disse que eu estou assim, é só você entender. Entendeu? Aí, como diz o pessoal, né, da Globo, meia palavra, tá bom entendedor. É por isso que muitos vão apanhando. Aí você vai vendo, uns estão brilhando, outros não estão brilhando. Mas eu estou na igreja, eu estou indo para a igreja e tal, eu estou guardando. Boa sorte. Porque você vê um bocado de gente está doente. Zero embalado. Mas se examinar isso aqui, não fica doente. Eu sou o Senhor que te sara. Tá aqui. É ele que fala isso. Se você não sabe o que está escrito aqui, já era. Aí você vê gente andando com barriga d'água. Você vê gente dois em tudo que é lugar. Gente de tudo que é forma. Meio muito de tranqueira no corpo. Falta de quê? Mas eu vou para a igreja todo dia. Você vai para a igreja para comer papinha. Alguém esclareceu para você, você só pegou aquilo e disse, mas eu guardei a palavra. Uhum. Ele está de lá de cima, olhando para sua cara. Bem bonito. Ainda bate uma foto. Por que bate uma foto? Porque vai passar no telão. No dia do juízo, vai estar passando no telão lá. Toda a sua vida. Mas se for salvo, aí já passa direto, aí apaga umas tranquilas. Mas se não for salvo, Maria, vai querer chamar por Padre Cícero, tanta gente aí, uma turminha. Santo Deus. Meu padrinho Padre Cícero, me ajude, ô minha Nossa Senhora. Vai dar ruim. O professor não está dizendo que a senhora já sofre. Vai dar ruim, pai. Vai dar ruim. Eu sabia que... Eita, Nossa Senhora. Aí fala assim, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam, que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que os saibas e me creias, e entendais que eu sou o mesmo
e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Agora, tá? Só faltou desenhar, né? Ele está te dizendo, para lembrar das coisas antigas, do que foi passado para você, dos ensinamentos, aí depois ele fala no final, verdade é, tudo que foi falado é verdade. E com V maiúsculo. Se tiver errado aí você pode rasgar. Tá? Aí fala assim, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, ele está dizendo você. Ele te escolheu como testemunha. Então, se você é testemunha, você tem que estar bom. Você tem que estar firme. Você tem que ter fé. Você tem que estar em outro patamar. E entendesse que eu sou o mesmo lá. Eu sou o mesmo. Então, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara, ele é o Deus que liberta, ele é o Deus que provê. Eu sou o que sou. O que você precisar, eu sou. É ele que está dizendo. Não é eu que estou dizendo. É ele, o Todo-Poderoso, que está dizendo isso. Aí ele deixa bem claro, ele ainda deixa um alerta. E que antes de mim, Deus com letra minúscula, nenhum se formou. Vírgula. E depois de mim, nenhum haverá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ou seja, Deus. não tem outro Deus. Todo mundo que está aí é folclore. É mentira. Só tem Deus. Ele tá É o rapazinho lá que a Bíblia fala que ele também cura. Ele vem como anjo de luz, mas ele não tem luz. Ele só vem. E vai enganar a muitos. É por isso que tem gente que fica em alguns lugares. Ah, mas eu fui curado aqui. Uhum. Alguém me enganou. Porque se não tiver condizente com a doutrina de Cristo, Tá na palavra. você está perdido. Aí fala assim, eu sou o Senhor. É como se ele estivesse pegando ar. Ele tá querendo brigar com alguém. O Senhor. Ó. E fora de mim não há Salvador. S maiúsculo. Só quem dá salvação é ele. A salvação só vem através dele. A salvação só vem através do caminho, que é Jesus Cristo. Aleluia. Não tem outro caminho. Com certeza. Glória a Deus. Se não aceitar ele, não entra. Aleluia, Deus. Não vai. Santa glória a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí só é salvo por Deus aqueles que não seguem a graça. Tem que seguir o Velho Testamento todo. Aí é chamado judeu. Que ele vem para Israel, para os judeus. E os judeus só vai seguir o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. É só os 5. É o livro que foi dado a Moisés. Eles seguem aquilo ali à risca. A lei deles ainda continua É a sendo Torá. lei de Moisés. Segue a Torá à risca. Deus vai deixar de nos salvar? Vai salvar. Ele é judeu, Segue guarda o sábado. Segue o profeta Moisés, Deus vai perder ele? Não. Aí fala assim, eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ele fala, eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. Deus anunciou.
Jesus está salvando. E o próprio Jesus fez ouvir. E depois ele fala, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou seja, quem guarda a palavra, quem anda nos mandamentos do Senhor, está guardado. Glória a Deus. Ele guarda. Amém, Senhor. E aprovou isso, né? Na pandemia. Aí ele Com fala, certeza. assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia. A todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com quem se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Ou seja, você é príncipe dele e ele ainda é teu rei. Amém. Glória a Deus. Ele tem a monarquia dele. Santo Senhor. E você faz parte dessa monarquia. Você faz parte dessa cultura. A cultura do céu. Aleluia. A cultura dos princípios de Glória honra. ao santo nome Os de Jesus. princípios das coisas que funcionam. Glória a Deus. Daquilo que ele estabeleceu como certo. Aleluia. É por isso que às vezes você e eu seremos rejeitados, porque pertencemos a uma monarquia. Quem é monarca não vai viver como escravo, Aleluia. Glória a Deus. Santo Senhor. vive como príncipe. Obrigado a Deus, Senhor, tua santo. Mas você tem que entender. Se você não entender, é aí onde ele deixa um abre parênteses e fecha parênteses. Os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Quem é a luz? Não. Mas é devagar, né? É meio lento, né? Com certeza. Quase parando. Isso. Tem gente que espera Deus fazer tudo. Tem medo, Senhor. Hum? Tem medo. Uma vez eu estava conversando com um irmão, e aí o irmão queria trabalhar na área de. Ele queria empreender. E eu fiquei escutando ele falou. Depois ele foi na igreja de novo, buscou a palavra, e eu só prestando atenção nele. Depois ele foi de novo, buscou de novo. Depois ele foi, buscou de novo, aí Deus pegou. Deus pegar. Eu não já falei com você que eu sou contigo? Quanta teimosia, quanta dúvida. Ouviu a repreensão, depois foi buscar de novo. Você está entendendo por que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz? Ele pode até não seguir a Deus, mas ele segue princípios. Quem segue princípios prospera na vida. Quem não segue princípios toma na cabeça. Apanha, Aleluia. vive faltando. As coisas acabam. As coisas não esticam. Esse que é o problema. Ande no princípio que Deus, ele honra você. Amém. Glória a Deus. Já viu que você bota ali um arroz e daqui a pouco você acha que ele ia ficar pouco e ele dá uma rendida? A diferença. A multiplicação. Você bota um feijão, daqui a pouco alguém bate na porta, você já fica meio preocupado, daqui a pouco você olha, rendeu. Vai acontecer isso comigo. Isso é porque você está na graça. Vai acontecer. Quando você está na graça, ele cuida dos mínimos detalhes. Glória a Deus. Você até se preocupa. Mas ele, para mostrar que ele é Deus e que você está seguindo as orientações dele, aí ele vai lá e toca na panela. Aí dá uma rendida aqui, rende ali. Daqui a pouco a carne estica. Glória a Deus. As coisas vão esticando, daqui a pouco quando você vai ver, pô, mas eu fiz calculado. Realmente, você fez calculado, você fez certo. Mas ele sabia que ia chegar alguém
que ele faz? Eu vou tocar ali. Ele toca, aparece uns caroços lá dentro do feijão, lá aparece uma cota maior. Deus vai lá, faz a obra. É verdade. Quando você vai ver, aí você, pô, ele inchou, né? Inchou nada. Foi uns caroços que apareceu aí, chamado provisão. E o arroz? E o arroz inchou? Não inchou, não. Foi ele. E chegou lá e botou mais caroço. Você que não viu. É porque ele é Deus, ele consegue deixar igual para você ver. Mas depois que você termina, é quando você vai ficar aflito, ai meu Deus. Olha ele. Ele já fez e você não viu. Deus ele é tão poderoso que ele consegue mexer no relógio e as horas batem certinho. Igual. Só que você não viu. Ele encurta a estrada e você, pô, e ainda você pode chegar no mesmo horário, mas aí você percebeu que a estrada encurtou. A viagem é mais rápida. Amém, Jesus. Só ele faz isso. É muito bom. Aí ele fala assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. E eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Então, estão extintos e como um pavio se apagaram. Aí é chamado pavio que fumega. Né? Aí ele está dizendo que o povo que estava no Egito, que passou pela abertura do Mar Vermelho, ele pegou os cavaleiros ali, os cavalos e cavaleiros, e deitou eles dentro do mar. De lá nunca mais se levantou. E a vereda que ele fala foi aquela parede de coluna de vento que ele colocou, dividindo o mar para o povo de Deus passar. Quando o povo terminou de chegar na praia, ele fecha o mar. Aí eles foram apagados, que é chamado o pavio que fumava, que tinha vida, foi apagado. A vida acabou. A vida estava na mão de Deus. Aí usou Moisés só para dar um toque na água de novo para as águas. Como tinha uma certa proteção, que estava tendo uma pressão nas paredes das águas. E era um atrito muito forte aquilo. E aí a lei de Newton fala, né, onde tem ação, vai ter uma reação. E quando aqueles camaradas viram o mar voltar, eles queriam botar cedo na canela, mas deu ruim. Foi muito rápido. As águas agora veio com uma autoridade. Veio com a pressão. Toda aquela pressão que estava empurrando saiu de cena de vez. Aí ela veio de vez assim. E aí torou. Teve gente que foi torado no meio. Quando deu de manhã, que o povo estava na praia, viu que a água ficou vermelha e alguns corpos, e foi chegando na praia. Por que o corpo não ficou lá? Trouxe para a praia, para toda a região, saber que aquele povo pertencia ao Deus de Israel. E para tocar naquela prostituta chamada Raabe. Tudo faz sentido. Tudo se encaixa. Tem coisas que parecem meio desorganizadas na nossa vida. Mas é Deus que permite para ele botar tudo de volta. Nós servimos a Deus que ele complica as coisas. Ele vai complicando tudo para depois ele descomplicar, para depois ele te explicar porque ele complicou. Aí você não vai ficar mais valente. Você agora vai dar glória. Ah, foi Deus. Você vai dizer, não, isso tudo aí que eu passei aí foi um treinamento e tal, é para você ficar mais calmo. É para você aprender a depender de Deus, depender do Espírito Santo, a depender de Jesus. E às vezes a gente não quer depender, a gente quer fazer, a gente quer que tudo aconteça do nosso jeito.
desculpa, ele vai lá e cria um problema. E às vezes ele vai só lhe fazer uma pergunta. E você vê que mesmo que você está no caminho da bênção, ele te faz a pergunta e você ainda quer contar uma história. Ele entra no caminho daquele cego que está ali esperando alguém jogar ele. O cego não, o leproso. O leproso não, que está o aleijado. Que é para jogar nas águas ali da fonte. E Jesus para na frente dele e pergunta: tu queres ficar são? Ah, sim. Todas as vezes que o anjo desce, ó, se você é um contador de história, por favor, pare. Aprenda a ouvir, que às vezes o Espírito Santo ele para na sua frente, te faz a pergunta. E você ainda quer se justificar, você quer contar uma história. Ou seja, Jesus teve que perguntar de novo: tu queres ficar são? Quero, Senhor. Na segunda vez, quero, Senhor. Primeiro ele contou a história dos anos que ele estava ali, que todo mundo pulava, ninguém ajudava ele, ó. Ponga. Quer estar pongado em alguém. Pongado na fé dos outros. Pongado que alguém vai lhe pegar e lhe jogar lá. Mas ele para na frente e lhe pergunta: queres ficar são? Aí conta a história. Se lá atrás já contava uma história, imagine no nosso tempo. Às vezes alguém está do seu lado e tem um dom da cura, aí você quer contar uma história. Ah, não é assim. E eu já fui no médico, e o médico me disse isso, e não sei o quê. O irmão só fez uma pergunta: quer ficar são? Quer contar a história? Santo é o Senhor. A execução demora de agir por causa de nós mesmos. É a gente que dificulta o processo. E pare para analisar. Todas as vezes você tem a resposta. Para tudo. Aí eu vou fazer tal coisa. Faço ou não faço? Às vezes você ouviu a voz de Deus, mas mesmo assim você ainda vai buscar a palavra. Pô, mas Deus não falou, meu filho? Não, eu vou buscar uma palavra. Aí vai. Aí chega lá, Deus resolve não aparecer na igreja. Quem prega é só o pregador. Aí, saí de lá confundido, Deus não falou comigo. Aí vai buscar de novo. Ai, Deus, ele tem hora que ele gosta. Hoje eu não vou lá, não. Aí a pessoa passa 5 cultos atribulado. Mas não obedece. A Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Tá com dúvida? Faz com dúvida mesmo. Você tem que fazer. Ele não falou? Você não já conhece a voz dele? Por que você vai na igreja? De novo. Buscar na boca de outro homem. Ah, não, porque me ensinaram assim. Tudo bem. Por isso que você está assim. Ele te chamou para um relacionamento. Aí você, quando ele fala, você não quer ouvir nem quer se relacionar. Mas aí você quer ouvir que outra pessoa fale para você gerar uma confiança em você. Mas o véu foi rasgado, mas você não quer acessar. É por isso que a igreja está do jeito que está. Essa é a pior geração que existe. A geração que não ouve. É por isso que você não vê anjo aparecer mais. Você não vê o próprio Deus aparecer em forma de gente para falar com a pessoa. É arriscado passar pela grade, levar a grade no peito, rapaz. De medo. Mas não é brincadeira. Não, eu sou o teu Deus. Aff, Maria, arriscado de desmaiar e só acordar no outro dia. Não é sacanagem. Eu entendi agora. De susto. De susto. Essa vai Maria agora.
Você vê que ali o Jesus ele está caminhando com os discípulos de Emaú. Os caras caminharam a caminhada toda, não sei quantas léguas, e não perceberam que era Jesus. Sentaram na mesa e quando ele repartiu o pão, voltaram correndo. Lá atrás e hoje. Faça uma reflexão. Isso é para todos nós. Será que de fato estamos ouvindo ele falar conosco? Às vezes ele fala com a voz humana. Às vezes ele fala com você. É detalhes, é coisas. Coisinhas pequenas ele fala com você. Mas às vezes a gente está tão desapercebido, mas tão distraído, que a gente não percebe o agir de Deus. E o agir de Deus, como diz a música, é lindo. Mas às vezes eu estou desapercebido em todo o processo. Cada detalhe que você parar e analisar, você vai perceber. Tem o dedo de Deus. Tem a assinatura de Deus. Mas a distração está nos deixando vulneráveis. Sem entender que Deus, ele falou que eu continuo mesmo. Ele não mudou. Então, ele pode aparecer como forma de homem. Ele pode aparecer em forma de Jesus. Porque a Bíblia mostra algumas formas que o próprio Jesus apareceu. Vocês estão entendendo a dimensão que ele entrou hoje para falar com cada um de nós? Eu até fecharia para ele não ficar trazendo muita informação. Preste atenção. Abraão, ele está em que tempo ali? No Antigo Testamento. Antigo Testamento. E é o que? A graça também. Só que as pessoas não entendem que é graça ao mesmo tempo. Pronto, Abraão está na graça. Quando Abraão se alegrou para devolver uma parte para Deus, o que Deus fez? Alguém sabe? Ele mandou um rei. Ele mandou Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Era o rei de Salém. Rei de Salém. Mas a Bíblia fala que ele não tem o quê? Genealogia. Quem é ele? O próprio Jesus. O próprio Deus. O próprio Jesus, que é chamado a teofania. O próprio Jesus apareceu como rei de Salém para receber o dízimo de Abraão. Foi o dízimo da guerra, tá? Não foi o dízimo dele. Foi o dízimo da guerra. Os 3 reis. Despojos. Dos despojos, do que sobrou. Não foi o dele. Santo Deus. Aí depois, cá embaixo, Jesus ele sai da onde? Da tribo de Ju? Depois ele se torna o último sacerdote eterno. Então ele não morreu. Os outros morrem, Mas ele é eterno. mas ele é eterno. Por ele ser eterno, você tem um advogado, você tem um juiz, você tem um amigo, você tem um conselheiro, você tem ele como irmão. Glória a Deus. Pai. Pai não. Pai é Deus. Pai é só Deus. Jesus é seu irmão. Seu amigo. Você está entendendo? Pela palavra, nós somos cordeiro de
Por isso, irmãos. É por isso que Paulo vai e fala que você está assentado nas regiões celestiais. Aí vem Paulo de novo te avisando: você é cordeiro. De Cristo. Se você é cordeiro, você tem alguma coisa para herdar. Ele te deu acesso a entrar na sala do trono. Ele te deu acesso a acessar e pedir ao Espírito Santo para operar o milagre. Ele te deu acesso a você falar com ele a hora que você quiser. Ele te deu acesso a você levar os seus pensamentos e tocar nele. Ele te deu acesso ao Espírito dele para você falar em línguas. Ele te deu o dom de você interpretar as línguas. Ele te deu o dom de você discernir. Ele te deu o dom de você entender que você é um sacerdote. Ó, você agora é sacerdote. Glória a Deus. Aleluia. Ele te deu tanta coisa. De graça. Santo é o Senhor. Nunca preguei essa palavra dessa forma. Aleluia. Deus está dando um recado aí. E ainda deu a vida por nós. Santo é o Ele Senhor. deu a vida dele. Ele veio aqui embaixo. Ele ressuscitou, bagunçou o inferno, tirou 500 almas que estavam na mão de Satanás. Ficou passeando aqui embaixo com essas 500 pessoas durante 40 dias, 40 noites. Deixou comprovado, subiu ao céu. O anjo desceu para tirar o povo do foco, para não saber onde foi que ele entrou. Glória a Deus. Que aí vocês estão vendo passeando por quê? Já sabe que ele vai pro pai? Quando eu de novo, sumiu. Do mesmo jeito que ele vai e volta, que ele tá indo, ele vai. Ele não falou que vai enviar o Consolador? Glória a Deus. Aí, o que, que a palavra ali fala? Verdade. Ele vai te guiar todo. Não tem outro caminho se não for com o Espírito Santo. Amém, Senhor. Você pode escolher o caminho que você quiser andar, mas se for sem o Espírito Santo, Santo é o Senhor. você não vai ter sabedoria. Você não vai ter o conhecimento. Você não vai ter o dom de ciência. Você não vai ter o dom de revelação. Não tem nada. Santo é o Senhor. Glória a teu nome, Deus. A gente só precisa compreender a palavra. Deixar de andar muito na terra e começar a andar no céu. Amém. Se você bate na porta, ele entrega aquilo que você está pedindo. Glória a Deus. Se você quer receber o dom de entender a palavra, ele vai te dar. Glória a Jesus. Se você quer dom para expulsar os demônios, se prepara. Glória a Deus. O caminho é estreito. Ah, eu quero o dom de discernir, ele vai te dar. Você quer o dom de curar os enfermos, ele te dá. Ele está aí para te dar. Cabe a você crer. Para você ir até Deus, você tem que crer. Se não crer, não adianta. Você não vai chegar lá. Ah, mas eu estou orando e minha oração não sobe. De fato, não está subindo. Você não crê. Você quer que alguém justifique sua oração. Você já foi justificado na cruz. Todo mundo que queria te dizer, mas você não pode orar, você está em pecado, não sei o quê. Ele fala assim, e dos seus pecados, eu não me lembro mais. Glória a Deus. Quem falou isso foi Deus. Aleluia. E dos seus pecados, eu não me lembro mais. Aleluia. Glória a Deus. Mas quem se distancia é nós mesmos. Santo é o Senhor, teu Pai. É nós que se distanciamos de Deus. A gente tem que ter humildade o suficiente de chegar diante dele, Santo é o Senhor. de reconhecer, Pai, preciso de ajuda. Pai, não estou entendendo isso. Pai, não estou compreendendo essas coisas aqui. Eu não estou compreendendo a tua palavra, eu não estou entendendo isso. Eu estou me sentindo assim. Eu estou assado. Eu estou dessa forma. Eu estou com meus pensamentos assim meio bugados. Eu estou meio nervoso, meio agitado. Eu estou com muito ódio no coração, na minha mente. Acontece. Mas você esquece o que Jesus falou. Ireis
e não pequei. Você pode até ficar nervoso, mas só não pode pecar. É, nervoso você até pode, é que aí você tem que ter um limite. É ali que você descobre, eu consigo ir até aqui com o limite da minha paciência. Aqui. Então é aí que você descobre, vou me retirar do recinto, desse ambiente, vou ali, dar uma volta, respirar, vou conversar com Deus. Josué, o governador, ele se retirava a conversar com Deus. Daniel se retirava para conversar com Deus. Ó, lembrar dos antigos, as histórias antigas. Daniel orava 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém. Ele fechava a porta e abria a janela e orava. Os inimigos se levantavam, ficavam procurando ele, mas ele orava de manhã, orava de tarde e orava de noite. Ele orava. Os caras afrontou ele, mas ele estava orando. Quando ele chegou, ele não comeu dos manjares do rei. Ele pediu para ficar 10 dias só se alimentando com legumes e água. Ele lembrou dos 10 mandamentos. 10 dias. Se eu não tiver diferente deles e com mais sabedoria, te volta a comer os manjares que foram colocados na mesa. Mas a crença de Daniel era no Deus Todo-Poderoso. Ele foi levado ao cativo, mas não perdeu a essência. Glória a Deus. Não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco. Os olhos deles continuavam para Israel. Eu tenho um Deus. Não importa onde eu esteja na terra, mas eu sirvo a um Deus todo-poderoso, Deus do céu, Deus que criou o homem, o Deus dos meus pais. Ele até pode ter permitido eu ser vendido como escravo. Mas eu estou aqui na Babilônia, mas eu vou continuar honrando o meu Deus. Ele podia não honrar. Não. Sirva a Deus. E por servir a Deus, Deus olhou de lá de cima, olhou para a Babilônia, deu aquele zoom, olhou de perto. Olha a palavra aí. Enquanto você está me ser, vou glorificar você. Amém. Glória a Deus. Glorificou Daniel. Glorificou Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram honrados até na hora que foram para a fornalha. Eles foram honrados. E você? Será que você não vai chegar a sua vez? Será que não vai chegar o seu tempo? Mas você está condizente com a palavra? Você está obedecendo a palavra? Ou ainda tem alguma intriga dentro de você? Alguma picuinha, alguma coisa que Deus tem que mudar? Isso aí é a pergunta. Porque você, para passar pelas águas e passar pelo rio, você tem que nascer de novo. Glória a Deus. Para você passar pelo fogo e não ser queimado é porque você já virou chama. Você já virou labareda. Você ainda está queimando? Porque essa é a última geração. Você vai queimar tudo o que você tem para impactar as vidas? Ou você vai sair daqui sem ter um legado, sem ter uma história? A pergunta é essa: você vai queimar ou você é um 017? Porque já tem um bocado aí que senta no banco e fica quietinho. Pô. A vida dele tá do jeito que ele gosta.
Ele se preocupa com o que os outros vão falar. Ele tem que ir para a igreja todo dia. Ele bate o ponto. Ele volta para casa. Ele continua falando mal dos outros. Ah, mas eu oro em língua, irmão. Uhum. Você não entendeu. Que a Bíblia fala que tudo vai cessar. Mas a caridade, que é o mesmo amor, é o que vai ficar. Glória a Deus. Ah, fulano ora em língua, ora bonito. Uhum. Mas é passageiro. Vai passar. A pergunta é: você vai queimar o seu coração? Você vai queimar onde você trabalha, onde você estuda, onde você faz um curso? Você vai queimar? Quando você sai, você vai queimar? Você vai continuar aceso ao ponto daquele ambiente ser modificado? Sabe por que você chegou? Porque ele é seu Deus. Você só vai saber que se Deus, ele de fato, está te ajudando, se você trabalhar. Glória a Deus. Se você se ausenta de trabalhar, fica aí, fã de carteirinha. Porque tinha um bocado que andava com ele, mas não via. Via os milagres, mas não entendia. Só depois que ele saiu, que começou a curar. Santo é o Senhor. Depois que recebeu o Espírito Santo, aí o negócio mudou. Glória a Deus. Mas enquanto estava andando com ele, via só o quê? Libertação. Voltar empolgada. Em seu nome, expulsamos os demônios. Jesus falou: você não entendeu. Você não entendeu. Porque ele não era para ele voltar empolgado. Ele era para ele voltar tranquilo. Ele voltou empolgado. E quando você não tem o Espírito Santo, você fica empolgado. Mas quando você tem o Espírito Santo, você aí agora, deixa eu ficar atento. Deixa eu ser mais humilde. Mas não é humilde em palavra, né? É humilde no comportamento. O que eu vou fazer? Ou será que Deus vai estar nesse lugar que eu vou? Será que Deus se agrada? Será que de fato eu estou agradando a Deus em tudo que eu estou fazendo? Em cada renúncia que eu estou fazendo? Será que eu estou agradando a Deus? Essa é a pergunta que toda pessoa que tem zelo pelo Espírito Santo ela tem que fazer. Será que eu estou agradando a Deus? Você tem que perguntar para Deus. Pai, eu estou te agradando? Nas tuas reuniões, o Senhor cita meu nome? Porque o inferno ele cita teu nome. Como é que eu vou parar? Não vou nem dar o nome para não. Como é que eu vou parar? Será que o céu também não faz uma reunião para falar a respeito de cada um de vocês? De nós? Uma reflexão. Por que tanta perseguição, Senhor? Bom, você foi apresentado no céu e foi apresentado para o cabra lá. Então, ó, esse é meu filho, essa é minha filha. Fique um pouco mais longe aí, viu? Ah, você deu um espaço aí. Começa. A perseguição é para você não perder o foco. O foco da salvação. Porque se você perde o foco que tem uma perseguição atrás de você, já era. Todos entenderam essa palavra? Amém. Glória a Deus. Aprenderam com ele, o Todo-Poderoso? Eu acho que ele mudou alguma coisa aí. É bom. Porque ele falou batendo um papo com cada um de nós. Amém. Glória a Deus. E quando ele quer, ele faz dessa forma. Isso não é reflexão. Boa reflexão.
A gente precisa fazer isso. Fazer quem encosta junto de nós. Refletir. A gente precisa refletir. A minha rota está me conduzindo de fato para o céu? O que eu estou fazendo está agradando ao meu Abba Pai? A gente tem que fazer essas perguntas. Porque senão a gente se torna crentes acomodados. E um crente acomodado é problema. Ele vai fazer coisas que vai atrapalhar o outro e achando que está fazendo certo. É por isso que o próprio Deus ele fala, antes de julgar o teu irmão, tire a trava que está nos teus olhos. Parecia que ele estava adivinhando. Porque até aqueles que são valentes, aquele que gosta de defender a palavra arrisca. Não, você é pecador. É isso. Mas não. Se Paulo era um defensor da lei, o Saulo teve que virar Paulo para ser um homem mais maleável, porque ele era ríspido. Ele jogava duro para cumprir o que ele achava que estava entendendo. Mas quando ele recebeu a graça, primeiro ele teve que cair. Ele caiu, ficou cego, aprendeu a jejuar, aprendeu a ouvir a voz de Deus durante 3 dias. E depois, Ananias, o profeta, você precisa do profeta, pôs as mãos, orou e foi restaurada a visão. Aí agora ele se tornou o quê? Paulo. Se tornou um vaso escolhido por Deus. Houve uma formação. Ele era Jacó, virou Israel, virou um príncipe. E aí ele soube passear entre a fartura e o pouco. Ele soube caminhar. Ele aprendeu a trilhar esses 2 caminhos. E o homem ou a mulher de Deus ele tem que aprender a andar nesses 2 caminhos. Porque se ele andar no caminho da fartura e ele passar no teste, está tudo lindo. Quando ele passar no teste que vai faltar, reconhecer crente é quando falta. O bicho é valente, mas quando ele entende que é uma fase, é um processo, ele se torna uma bomba na mão de Deus. O inferno fica com medo. Porque esse homem ele consegue transitar, essa mulher consegue transitar nos 2 ambientes. Ambientes que não vai ter muita fartura, mas que vai ter um coração maleável, um coração amoroso. E é onde você começa, você viaja na obra. E aí você encontra pessoas que não têm muito, mas o pouco que ela tem, ela bota na mesa e tem aquela alegria na casa. E aí você acha que foi levar, e aí você sai de lá recebendo. É por isso que ele confunde o negócio. E aí quando você transita nesses ambientes que tem muita fartura, você agora fica assim, pô, como é que me comporta? Mas aí ele precisa colocar uma coisa em mim e você. Uma ciência e uma sabedoria diferenciada. Que a pessoa ela vai querer pagar, não pagar simplesmente, ele vai pagar uma passagem para você ir, se assentar para se aconselhar com você. Ele vai querer comprar um pouco do tempo. Aí não está pagando você, ele está pagando uma passagem para você chegar até ele. Porque o que você está carregando, ele não encontrou em outro lugar, ele encontrou em você. Aí ele vai te levar para onde? Ele vai te levar para a mesa. Eu vou trazer uma mensagem sobre a mesa. E aí vocês vão aprender um pouco mais com Deus, né?
a respeito da mesa. A mesa é um lugar de comunhão. Glória a Deus. E tudo que você vê nessa caminhada é que você vai transitar nesses dois ambientes. Em todos esses dois ambientes, Aleluia. observe se você não é levado para a mesa. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Que essa cultura da mesa